Essa é uma série que praticamente ninguém nem sequer ouviu falar sobre o Silvio Santos e que eu assisti o ano passado e eu fiquei tão surpreso e ao mesmo tempo indignado porque as pessoas não conheciam o quão grande essa série é maravilhosa sobre a vida do Silvio Santos. Pois é. Então hoje eu vou falar sobre ela. Infelizmente, eu já queria ter falado há um bom tempo atrás, mas só agora, depois do falecimento do Silvio Santos, é que eu acho que seria um bom momento de eu falar sobre essa série. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal Assista com William. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, jovens, vamos falar sobre a série O Rei da TV. Pois é, O Rei da TV, ela foi uma série que lançou em 2022 e eu só fui assistir no início de 2023 e daí então eu simplesmente pirei. O Rei da TV, ela retrata a vida do Silvio Santos, do seu começo, do seu meio e até aonde vai ele. E é óbvio que essa série foi toda feita antes mesmo do falecimento dele. Até o momento, em 2024, foi lançado recentemente a segunda temporada, pois finalmente as pessoas estavam dando valor e a primeira temporada começou a bombar muito, mas ainda assim eu vou falar o porquê que essa série é grandiosa. Falar sobre o Silvio Santos é algo muito complicado, porque tem muitas controvérsias sobre a vida dele, sobre o seu talento, sobre o seu jeito de ser, sobre como ele se tornou uma pessoa tão ícone e ao mesmo tempo tão grande e importante no Brasil, e como ele enfrentou todas essas vastas coisas durante toda a sua trajetória. O Rei da TV, ela é uma série muito perfeita e que é muito assertiva em tantas maneiras que eu nem sei por onde começar. Como todo mundo sabe, a gente erra e tem os seus lados positivos e negativos. E essa série, ela não vai apenas retratar o lado positivo do Silvio Santos, mas também um pouco do seu lado negativo. E aí é onde entra muitas mutretas, pois é. Desde a primeira temporada, muitos familiares do Silvio Santos não gostaram de certas coisas e etc. E, se não me falha a memória, até tentaram entrar em processos para parar com a série, para fazer muitas coisas. Enfim, provavelmente porque essas coisas ruins do Silvio também foi mostrada nessa série. Ah, William, mas são coisas ruins muito pesadas e tudo mais? Eu diria que não, mas são coisas, vamos dizer assim, real. É claro que, galera, sempre lembrando que tudo que vem de um documentário, seja ele filme ou uma série, é sempre algo que dá margem para expressar uma criatividade ou expor algo que não foi exatamente feito daquela maneira. Então não vão esperando 100% de fidelidade ou de realismo a essas coisas. Como qualquer outro filme, seja o filme que lançou do Bohemian Rhapsody, como do filme do Freddie Mercury, ou até mesmo do filme que lançou também do Elvis e tudo mais, que eu não gostei da edição, já fiz um vídeo falando sobre esse filme. Sempre tem aquela parte vislumbre, aquela coisa para dar um tchan a mais na história. Mas vamos lá. A primeira parte assertiva, logo de cara, que a série ela desenvolve muito bem, é que é dividida em 3 personagens, ou melhor, é dividida em 3 etapas da vida do Silvio Santos. A primeira etapa é que mostra o Silvio Santos jovem com um outro ator, que eu agora não vou me lembrar o nome dele, e também tem um outro ator que já mostra o Silvio Santos adulto, e o outro ator que é o Jorge Rubens, que se sai muito bem, perfeitamente, que já é mostrando o Silvio Santos já mais velho, já dono da SBT e tudo mais. E é legal que a todo o tempo a série ela fica intercalando e caminhando sobre esses 3 momentos da vida do Silvio Santos, e é muito bem feito as transições, que são muito criativas. Tem um momento que fica mostrando o Silvio Santos mais velho, dando entrevista e tudo mais, de repente aparecem uns feixes de luz, de repente corta pra transição e já é um outro feixe de luz do Silvio Santos adulto, fazendo outras coisas. É muito bem feito a transição, a história e o roteiro dessa série, que eu acho essencial e muito bem feito. A primeira coisa que a gente já vê logo é a questão visual dessa série, que retrata muito bem a figuraridade, os locais, os móveis, tudo
dos anos 60, 70, 80, né, que vai mostrando a primeira parte que mostra o Silvio Santos jovens, ele começando a sua trajetória como camelô, o visual que mostra, né, é muito bem feito, muito bem assertivo, você se enquadra naquela realidade. Eu não sei como é feito, se é um cenário todo para aquela época, ou se eles é CGI, de verdade eu não sei, ou se é uma mistura de CGI, né, caso com efeitos especiais e ao mesmo tempo com algumas coisas práticas. Só sei que ficou incrivelmente bem. Outros detalhes, como o José Rubens, como já dono da SBT, ele entrando, caminhando, mostrando a logo da SBT e todas as coisas. Algumas pessoas podem até achar que essa série ela foi ruim para a imagem do Silvio Santos. Eu discordo totalmente, porque se for por esse critério, eu acho muito pelo contrário. Essa série, na minha concepção sobre um pouco da história do Silvio Santos, só fez melhorar cada vez mais a imagem dele, a imagem do quanto ele fazia, o quanto ele era malandro no sentido bom da palavra, de saber desenvolver as coisas, e o do quanto ele lutava ou fazia para alcançar os seus objetivos, e sem contar o quanto o Silvio Santos era um bom comunicador desde jovem, o quanto ele aprendia, o quanto ele desenvolvia e os problemas que aconteceu na vida real de que muitas vezes você nem sabia. Por exemplo, eu nunca saberia que o Silvio Santos, no caso a filha dele, né, as filhas, ou só foi uma, tinha sido sequestrada. Nessa série mostra sobre isso, eu não sabia, e eu fui pesquisar e realmente aconteceu na vida real. Ou até mesmo o próprio Silvio, né, que também foi sequestrado dentro da sua própria casa, eu não sabia disso. E também eu fui pesquisar e na vida real tem, e mostra que o Silvio Santos chamou o governador da cidade, um rolo enorme. Mostra também um rombo que aconteceu sobre o banco dele de 2 bilhões, o Banco Pan-Americano e tudo mais. Então tem muitas coisas que foram reais e que nessa série são retrabalhadas cada vez mais. É muito interessante a gente conseguir ver, ou melhor, conseguir imaginar, através das atuações magníficas, do roteiro e também dos efeitos especiais, o background de tudo isso. O que era o Silvio Santos, não apenas em frente às câmeras, não apenas como um apresentador, mas sim sobre como uma pessoa empresarial, sobre uma pessoa que enfrenta problemas e tudo mais, como ocorre com a sua esposa Cidinha, no caso a primeira esposa dele, que eu também não sabia que ele tinha, e eu fui pesquisar e também realmente tinha, que infelizmente chegou a falecer por causa de câncer, né? E que mostra que um dos maiores arrependimentos que ele teve foi justamente que na época quando ele era mais jovem, ele dizia que não era casado, negava pra todo mundo, quando claramente ele era. Ele tentava botar essa imagem de galã naquela época justamente por causa da audiência, da mulherada e essas coisas, porque o Silvio, ele sempre foi muito focado no trabalho, nas coisas e fazer aquilo que amava. É muito legal a gente conseguir também ver outros artistas, como por exemplo o próprio Gugu, ou outras pessoas de outras emissoras, como da própria emissora da Globo, que eu nem sabia, mas o Silvio Santos também trabalhou inicialmente a sua carreira na emissora da Globo. A Globo queria demitir ele e por conta disso, na real, né? E aí ele sai da Globo porque ele queria continuar apenas trabalhando como apresentador, mas a Globo não dá espaço para ele, e é onde ele vai e cria a SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão. Pois é, jovens. Enfim, essa série ela é muito boa, com personagens muito bons, com um roteiro muito cativante que consegue se enquadrar em cada parte do Silvio Santos, se intercalar e andando sobre tudo isso. Retrata muito bem a imagem do Silvio no sentido empresarial, no sentido de apresentador, e humaniza mais o Silvio Santos de uma certa maneira como uma pessoa normal. Humanizou muito, por exemplo, uma cena dessa série quando o Silvio ele tem problemas na garganta por causa da sua voz e tem que fazer uma cirurgia. Mostra todo o background que talvez a gente nunca saberia que existiria, pelo menos eu nunca saberia dessas coisas que eu tô contando pra vocês que já havia acontecido na vida dele, como foi mostrado nessa série. O Rei da TV pode não ser uma das coisas mais fiéis que a gente possa ter sobre o Silvio Santos, mas uma coisa é fato, eles trouxeram bastante coisas reais e retrabalharam mais ainda a parte das ficções ou das coisas muito bem feita, e que na minha humilde opinião, de novo, não destrói a imagem do Silvio Santos, melhora cada vez mais,
mostrando os seus ideais, mostrando a sua postura para com o povo brasileiro. Inclusive mostra isso também sobre a candidatura que ele tenta presidencial, que também eu não sabia, só fui saber quando eu assisti a série. E não apenas isso, essa série ela introduz o Silvio Santos para as outras pessoas que nem sequer sabia a sua trajetória do Silvio Santos, que muitas pessoas só conhecem o Silvio Santos como apresentador, mas não toda essa sua história que eu acabei conhecendo, que eu acabei vendo ao decorrer que eu fui vendo essa série. Enfim, essa é a minha dica para quem quer assistir algo do Silvio Santos. Vai sair um filme dele, na verdade já saiu, eu acho. E só pelo trailer, a gente sabe que o filme vai ser talvez meia boca, muito rápido, muito ruim, vamos se dizer pra chagem. É uma tremenda série, recomendo demais, principalmente para você que não sabe nada sobre o Silvio Santos e queira entender um pouco mais, nem que seja um mínimo assim sobre a vida dele, que é realmente muito bem feito. Não, mas é isso, o Rei da TV, quando eu assisti, foi uma das melhores surpresas que eu tive, pois é, e eu já assisti, e na verdade tava reassistindo, pois é, porque fazia tanto tempo, e eu tô ansioso pela terceira temporada, quero talvez ver mais coisas do background, que eu não conhecia, nunca fui muito atrás de saber quem era Silvio Santos. Para mim, sempre foi um apresentador de TV e é isso, dono da SBT, então é algo muito bem feito. Se você gostou dessa dica ou recomendação, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.